podemos deixar de fazê-lo, que é a da solidariedade a esse momento muito triste que o mundo vive, em especial em Israel e na Palestina, e nós não podemos ser indiferentes a isso, né? Lá são problemas verdadeiramente graves, problemas reais, e todos nós temos que ter um olhar muito atento e contribuir para a pacificação do mundo. E, por falar em pacificação, falar na pacificação do Brasil. E aí, respondendo muito objetivamente... Mas o STF e o Congresso estão em guerra? Não há guerra. A pacificação a partir de uma lógica de que o Brasil enfrentou, nos últimos 10 anos, inúmeras turbulências, inúmeras crises das mais diversas, de impeachment de presidente da República, a cassação de presidente da Câmara, passando por prisão de ex-presidentes da República, uma constante criminalização da política e, naturalmente, vive também uma crise de credibilidade das instituições públicas, todas elas, do judiciário e da política. E, evidentemente, a partir desse diagnóstico, nós temos que buscar fazer um caminho que seja um caminho de afirmação da autoridade dos poderes constituídos, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Não há de nossa parte, quero aqui afirmar na presença do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e do decano, o ministro Gilmar Mendes, que não há absolutamente de nossa parte nenhum tipo de perspectiva de retaliação ou de enfrentamento ou de guerra com o Supremo Tribunal Federal. Eu, nos últimos quase 3 anos que estou à frente da presidência do Senado e do Congresso Nacional, eu, em todas as vezes, afirmei a importância do Poder Judiciário, valorizei e defendi as prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Eleitoral, me pus sempre ao lado do Supremo Tribunal Federal e continuarei a fazê-lo. Isso não significa que nós estejamos inertes a modificações que possam ser úteis à credibilidade e ao aprimoramento de todos os poderes, inclusive do próprio Poder Judiciário. Haja vista que cabe ao Poder Legislativo a definição de regras constitucionais e a definição das leis do país. Então, tudo quanto houver em termos de iniciativa, que eu sei que pode derivar da sua pergunta, a questão de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, a disciplina em relação às decisões monocráticas, a elevação de idade mínima de ingresso para a Suprema Corte, que são ideias hoje trabalhadas no Parlamento, todas essas ideias têm o condão de contribuir para que haja, por parte da sociedade brasileira, um reconhecimento ao Poder Judiciário pelo valor verdadeiro que ele tem. Me incomoda muito a crise de identidade que há para a política e a crise também que existe em relação à legitimidade das decisões judiciais. Hoje, todo mundo se arvora a ser jurista de botequim para poder criticar decisões do Supremo e de outras instâncias do Poder Judiciário. Por isso, essa nossa preocupação, para concluir, o nosso compromisso é com a democracia, é com a estabilidade e o equilíbrio entre os poderes, no reconhecimento de que o papel do Poder Legislativo é o de alterar a Constituição Federal e de fazer leis que possam aprimorar. Rodrigo Pacheco. Cabe ao Legislativo a definição das leis. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que não há guerra entre os poderes Legislativo e Judiciário e descartou a possibilidade de retaliação ao Supremo Tribunal Federal. Durante participação no fórum em Paris, Pacheco afirmou que o país vive uma crise de credibilidade das instituições públicas e garantiu que as discussões no Congresso para aumentar a idade mínima de ingresso ao Supremo, a disciplina em relação às decisões monocráticas e a fixação de mandato dos ministros do STF tem o objetivo de aprimorar o Poder Judiciário. Todas essas ideias têm o condão para que haja na sociedade brasileira um reconhecimento ao Poder Judiciário pelo valor verdadeiro que ele tem. Me incomoda muito a crise de identidade que há para a política e a crise que existe sobre legitimidade das decisões judiciais. Hoje todo mundo se arvora para ser jurista de botequim para poder criticar decisões do Supremo e de outras instâncias do Judiciário. O presidente do Senado enfatizou que cabe ao Congresso Nacional a definição das leis do país, trazendo para o Legislativo a atribuição de discutir temas sensíveis e definir as regras constitucionais. Não há, de nossa parte, nenhum tipo de perspectiva de retaliação ou de enfrentamento ou de guerra com o Supremo Tribunal Federal. Ainda em seu discurso, Pacheco defendeu a pacificação do país e lembrou dos recentes episódios de prisão
de ex-presidentes da República. A pacificação, a partir da lógica de que o Brasil enfrentou nos últimos 10 anos inúmeras turbulências e crises das mais diversas, e, naturalmente, vive uma crise de credibilidade das instituições públicas. A partir deste diagnóstico, temos que buscar um caminho que seja de afirmação de autoridade dos poderes constituídos.